infelizmente, quando a gente caminhava para um momento dentro da história em que a gente imaginou que isso poderia ser corrigido, que foi com o processo da Lava Jato, a gente viu uma reviravolta muito grande. Infelizmente, eu lamento profundamente pelo que aconteceu e como que foi o final da Lava Jato, exatamente por conta disso. O fato é que as pessoas ainda confiam muito na impunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí as polícias, o COAF, a própria Receita Federal criando estruturas de combate à corrupção e à lavagem de capitais e até mesmo à sonegação e atuando de maneira muito eficaz, inclusive com inteligência artificial, inclusive com monitoramento, com um monte de ferramentas que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha isso. Né? Se antes você podia esconder as coisas, né? Você podia simplesmente varrer a sua sujeira, né, para debaixo do tapete. Hoje isso não é possível. Hoje a visão do empresário tem que ser outra. Até porque também, senão, você cria um negócio que fica constantemente em risco. Você já pensou? Tudo que às vezes o empresário demora 10, 15, 20 anos para você construir um patrimônio, para você construir uma reputação, para você construir um legado, e de repente você vê tudo aquilo ali ruir, porque a tua empresa às vezes foi envolvida em um processo de corrupção, o teu diretor, o teu gerente, ou até mesmo o dono, né? Então, assim, é evidente que isso daí tem um prejuízo muito grande. E eu vejo que os empresários, né, de hoje, eu acho que o mercado hoje pede mais cautela. As pessoas têm que se preocupar com isso aí. Você tem que aprender a lidar com essas questões. Né? Assumir riscos na vida é algo comum, mas você não tem que assumir riscos que advêm de atividades criminosas. E eu acho que é parte desse, é parte da responsabilidade da empresa, do empresário, lidar com isso e aprender a conviver com isso, colocar isso como um objetivo ou como uma prioridade dentro do negócio dele. Porque senão ele vai viver constantemente em risco. E não é a ideia. Eu acho que ninguém tem essa ideia, né? Você já pensou? Você vai ver a qualquer momento, quer dizer que tudo que você construiu, tudo que você tem pode acabar e você vai viver o resto da vida pensando assim, agindo assim e assumindo esse tipo de risco. Para mim, isso não faz sentido. Isso não é desenvolver a atividade de maneira saudável, né, de maneira que você contribui com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento do próprio país. A gente vê aí, por exemplo, as pessoas brigando tanto por liberdade, brigando tanto por valores como a família, como até mesmo a questão do respeito, né, às coisas divinas, né, invocando Deus, né, em tudo que a gente faz. A gente tem visto esse movimento que é tão bonito, crescendo e aflorescendo dentro da nossa sociedade, esse sentimento de amor à pátria, né? As pessoas estão voltando a ter isso, a gente está vendo isso aí cada dia mais acontecendo. Então é um momento perfeito para a gente também fazer esse tipo de reflexão, porque o Brasil precisa dar uma reviravolta, né? Os nossos políticos, eles são fruto da sociedade. E se a gente tem um povo corrompido, a gente tem políticos corrompidos. Aliás, se existe, né, empresários corruptos, é porque existem políticos corruptos e porque você tem a corrupção impregnada dentro da própria sociedade. Uma coisa está ligada na outra, não tem como você desassociar isso. Agora, eu vejo que tudo isso que a gente está passando pode servir até um ponto aí de partida para a gente poder mudar o rumo aí do país. Né? Uma pena que a gente não conseguiu fazer isso aí com a Lava Jato. Sinceramente, eu fico triste por isso. Porque eu acreditei, eu acreditei que a gente ia realmente, né? A gente estava passando o país a limpo ali. Infelizmente, a gente não viu, não foi isso que aconteceu. Mas essa coisa de dizer que a sociedade é corrupta e por isso então os políticos são corruptos, não é querer tirar a responsabilidade de quem tem o dever de ser honesto e lançar sobre a sociedade de uma forma geral, porque veja só, o indivíduo, como qualquer cidadão, ele não tem o dever de ser honesto, tal qual o político que está administrando ou gerenciando o dinheiro público, aquilo que é de todos. E aí, quando se diz assim, mas a sociedade brasileira tem os políticos que ela merece, porque a sociedade brasileira é corrupta, então por isso os políticos são corruptos. É o mesmo que dizer, sobre a minha perspectiva, que
a pessoa teve a sua motocicleta roubada porque ela deixou a motocicleta em frente de casa com a chave na ignição. Ora, porra, a culpa é da vítima? Ou a Ou é do culpa... bandido, né? Ou é do criminoso, né? Exatamente, eu vejo dessa forma, porque você diminui a responsabilidade de quem tem o dever de ser honesto, e não só ser honesto, mas parecer honesto, que é essa aparência de honestidade, essa aparência de probidade, é um dever que é Que as autoridades, incumbido a né? essas autoridades. Exatamente, exatamente. Perfeito. Aí, Eu concordo. eles são corruptos porque é reflexo da sociedade. Não, mas quem tem o dever de honestidade são os políticos. Quem se dispôs, colocou o nome, né? Não é isso que se diz na época de eleição. Estamos aqui colocando o nome à disposição da sociedade. São essas pessoas que têm o dever de honestidade. Mas quando eu falo a questão de que a sociedade produz o seu espelho, né? É no sentido seguinte: eu acho que uma coisa não exclui a outra. A sociedade ela tem uma parcela de culpa nisso, mas é claro que eu concordo com você. Os políticos muito mais ainda, porque eles têm que dar o dever. Mas a omissão dos bons é o suficiente para que o mal vença, infelizmente. Quando os bons que estão aqui no meio da sociedade, eles se omitem, automaticamente a gente dá espaço para esse tipo de pessoas chegarem ao poder, né? Então e é incrível quando a gente começa a discutir sobre isso e o tanto que às vezes quando a gente vai se debruçar sobre isso, né? O porquê que as pessoas às vezes acabam até tomando alguns desses políticos aí, até como se fosse um animalzinho ali de estimação, que precisa, e a pessoa começa a defender, inclusive, a podridão, né? É uma coisa assim impressionante. Então, assim, eu acho que, só resumindo aqui a minha linha de conclusão, acho que uma coisa não exclui a outra, tá? A sociedade tem a sua parcela de culpa, principalmente pela omissão. Mas eu concordo com você, né? Os políticos, de um modo em geral, eles têm que dar o exemplo. E quando o exemplo não vem lá de cima, a gente vê o quanto isso tem de consequência lá na frente. Não é possível, por exemplo, que a gente vai acreditar que tudo que aconteceu, todo aquele dinheiro que sumiu da Petrobras, simplesmente não existe mais?